A população mundial tem crescido de maneira jamais presenciada na história. O consumo de alimentos também. Segundo a Organização das Nações Unidas, se o atual ritmo de consumo continuar, em 2050 será necessária a produção de 60% a mais de alimentos e 40% a mais de água. São dados alarmantes e têm chamado a atenção de diversas entidades. Além da quantidade, outra preocupação é com a qualidade dos alimentos. Com foco nisso, a EPAGRE de Santa Catarina desenvolveu um sistema de produção limpa de alimentos que foi até premiado em nível nacional. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, lá no Instagram, no @VivaVozUnivale. E se você deseja acompanhar o que já foi discutido por aqui, é só acessar o canal da TV Univale no YouTube e conferir. Isso mesmo. Nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Euclides Schallenberger, gerente da Estação Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, aqui de Itajaí. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente quer primeiro entender um pouco melhor o que levou a esse prêmio. Então, um prêmio conquistado pela EPAGRE, um prêmio concedido pela Fundação Getúlio Vargas, e em relação ao sistema de plantio de hortaliças, né? Sim. E este sistema foi um dos 12 casos selecionados no Brasil todo nessa área, né, de agricultura familiar. Enfim, queria que você explicasse para a gente o que tem de especial, o que tem de diferencial nesse sistema, Euclides. Sim, então, boa tarde, obrigado pelo convite. A EPAGRE está sempre à disposição, quando a gente puder participar aqui, estarei sempre à disposição. Bom, assim, rapidamente, voltando um pouquinho, vamos dizer, a produção de alimentos, ela tem passado assim por uma mudança bastante grande. Lá atrás, né, quando houve essa, vamos dizer, essa migração da população rural para os centros urbanos, houve, vamos dizer, uma diminuição na produção de produtores de alimentos e um aumento nos consumidores, que a pessoa deixou de estar no meio rural e passou para o meio urbano, então deixou de produzir seu próprio alimento. Então, nesse período, no mundo inteiro, isso aconteceu no mundo inteiro, essa migração, se a gente pegar dados estatísticos, vamos dizer, quanto representava a população rural há 50 anos e quanto representa hoje. Então, nós temos cada vez mais consumidores e menos produtores. Então, lá atrás, com a chamada Revolução Verde, vamos dizer, houve uma preocupação única e exclusiva com aumentar a produção de alimentos. E realmente isso houve, né? Essa produção de alimentos, ela aumentou, baseado em tecnologias e insumos, né? E isso, vamos dizer, nesse período lá atrás, não havia tanta preocupação, vamos dizer, com a questão ambiental e com a questão da qualidade dos alimentos. A preocupação inicial era matar a fome, vamos dizer, da população. E isso realmente se conseguiu. Hoje nós temos uma produção de alimentos praticamente segura do ponto de vista de quantidade, né, para a população. Vamos dizer, só não ainda, né? Vamos dizer, quem não tem dinheiro para comprar alimentos é que passa fome. Mas quem tem dinheiro hoje consegue comprar alimentos, né? Mas muitas pessoas, muitos produtores, muitas regiões do mundo ainda não têm essa preocupação com a qualidade dos alimentos. Nós aqui no Brasil, principalmente em Santa Catarina, que é uma população, vamos dizer, do nível cultural melhor, do nível, né, de escolaridade maior, já começam a ter essa preocupação com uma demanda por alimentos mais seguros e mais saudáveis, né? Então, a EPAGRE, como é uma empresa de pesquisa estadual, né, e tem a nossa agricultura, é praticamente 87% é agricultura familiar, então é mais fácil da gente conseguir fazer essa produção de alimentos mais limpos. Então a EPAGRE, que é uma empresa de pesquisa e de extensão, já vem trabalhando há mais anos, vamos dizer, tentando levar para os agricultores essa preocupação de levar alimentos mais saudáveis para a população, né? A parte de hortaliças ainda é um dos alimentos mais preocupantes do ponto de vista de contaminação, principalmente na questão de agrotóxicos, né? Porque são alimentos assim de ciclo curto, né? E que todos eles são, vamos dizer,
exóticos aqui, tirando o aipim e a batata doce, que são nativos aqui dessa região. Todas as hortaliças e frutas que nós consumimos vieram de outras regiões. Então, elas chegam aqui, estão num ambiente diferente do seu ambiente de origem. Então, vamos dizer, tem problema de doenças, de pragas, e os agricultores passam a usar, vamos dizer, bastante agrotóxicos para ter uma colheita, né, segura do ponto de vista econômico, para que eles possam ter lucro e manter a propriedade. Então, a Ipagre vem desenvolvendo já há muitos anos, vamos dizer, tecnologias visando, vamos dizer, a produção de alimento, visando o lucro do agricultor, vamos dizer, uma produção economicamente viável, mas que não tenha resíduos, vamos dizer, para o agricultor, e também que preserve o meio ambiente, né? Então, esse prêmio que a Ipagre recebeu, que você citou, da Fundação Getúlio Vargas, é dentro dessa linha. Vamos dizer, a Ipagre está trabalhando bastante nessa linha de produção de hortaliças. Mas isso significa diminuir a forma de uso de agrotóxicos? O que exatamente tem de diferente? Sim. Né? A produção, vamos dizer, agropecuária, de um modo geral, por isso que quando você fala ali do plantio direto de hortaliças, né, é uma forma diferente de produzir. Bem pouco tempo atrás, vamos dizer, todos os agricultores, tanto de grãos, de soja, de milho, de trigo ou de hortaliças, vamos dizer, revolvia o solo com um trator, né, preparava o solo. E isso, do ponto de vista ecológico, vamos dizer, ele não é bom, porque na natureza o solo nunca é revolvido e o solo nunca pega sol. Se você entrar em qualquer área protegida, está lá as plantas, as árvores, né, então o solo é um ambiente que tem muita vida, né? Então o solo tem vida. Cada vez que você revolve o solo, você acaba, vamos dizer, modificando a biologia do solo ali, modificando os micro-organismos que estão ali. Isso deixa as plantas um pouco suscetíveis a pragas e doenças. Quanto mais natural estiver o solo, com mais micro-organismos naturais estiver aí, menos suscetíveis ficam as plantas. Então a Ipagre começou com esse trabalho, vamos dizer, de plantio direto de hortaliças, visando, vamos dizer, essa preocupação. Manter a qualidade do solo, o solo com bastante vida, né, com micro-organismos, e isso faz com que a planta se desenvolva melhor. Claro, no sistema de plantio direto, vamos dizer, ainda não é um sistema orgânico, porque existe também a linha de produção orgânica que a Ipagre também trabalha. Certo. A linha de produção orgânica, daí é uma outra linha também, que aí sim você elimina totalmente o uso de agrotóxicos. 100%. Você elimina o uso de agrotóxicos e de adubos químicos, né? Então, a produção orgânica é diferente. Mas a produção limpa hoje, ela não necessariamente faz com que você seja proibido de usar tanto adubos químicos como agrotóxicos. Você pode ter uma produção limpa de alimentos? Pode. Com o uso de agrotóxicos e adubos químicos? Pode. Agora, você tem que respeitar a época de aplicação, o período de carência que cada agrotóxico desses tem, né? Eles têm um período que eles estão ativos e depois, naturalmente, o princípio ativo ele vai se degradando e não fica mais resíduo no alimento. Então, você pode produzir sistema, vamos dizer, alimentos seguros, sem nenhum resíduo, mesmo usando adubos químicos, né, e agrotóxicos. Então, foi esse o cuidado que Sim, esse na produção, teve. no sistema, né, de produção limpa, na produção, plantio direto de hortaliças, né, então essa é a linha de trabalho. Vamos dizer, o agricultor ele recebe essa orientação no sentido de preferência, primeiro não revolver o solo. Então, só esse fato já ajuda muito a planta a não ficar suscetível a pragas e doenças. Né? O fato, você mantém a matéria orgânica no solo, você mantém os micro-organismos do solo, você mantém a umidade no solo, tudo isso favorece a planta. E tem até a questão econômica. Você não depende tanto de máquinas para preparar o solo. Então, agora é uma tecnologia, vamos dizer, nova, e que os agricultores, boa parte, ainda não está acostumado. Se você pegar qualquer agricultor, você chega lá, ele tem um trator, tem né, com um arado, com a rotativa, e naturalmente ele vem, coloca o trator na lavoura, revolve o solo, passa uma rotativa e depois planta. Então o solo fica muito exposto. O plantio direto, vamos dizer, você elimina esse tipo de trabalho, né? Então tem um custo um pouco menor e você tem uma proteção. Mas não é ainda para todas as hortaliças. Tem hortaliças, por exemplo, que você semeia, como, por exemplo, cenoura. Né? Você tem que ter o solo
mais ou menos preparado e livre de plantas, porque você vai semear. Mas hortaliças que têm um espaçamento um pouco maior, que você já leva a muda, é bem fácil de adaptar essa tecnologia de plantio direto. É bem fácil de... Nós temos aqui na Ipagre áreas, né, que já estamos há 12 anos produzindo hortaliças de excelente qualidade, sem nunca mais ter entrado com um trator na lavoura. Bacana. Muito bom. Agora, Euclides, esse sistema de plantio de hortaliças é a nível estadual, né? Agora, para esclarecer um pouco mais, qual a área de atuação da Ipagre daqui de Itajaí? Sim. Em Itajaí, nós temos hoje, vamos dizer, o forte do município de Itajaí é a produção de arroz, e também aipim e também hortaliças, né? Então, nós temos principalmente essas 3 linhas de cultivo aqui em Itajaí. O arroz ainda... né? Nós não temos esse sistema de plantio direto em arroz, porque o arroz é uma planta que ela é inundada, ela fica dentro da água. Então, tem todo o sistema de plantio que você tem que preparar o solo, deixar ele plano, aí você coloca a água dentro daquele quadro que a gente chama, né? E aí você joga a semente dentro da água. Então, o sistema de arroz é um sistema diferente, vamos dizer, que ainda você faz o revolvimento do solo. No caso de aipim, que é uma cultura assim, bastante produzida aqui em Itajaí, é bem possível fazer o plantio direto, né? O sistema de plantio direto de aipim, tranquilo, porque as plantas ficam longe uma da outra, né? O espaçamento entre uma... E ela é plantada de muda, né? Assim, quem não é da área não sabe, mas o aipim, você pega um pedaço da rama do aipim, né? Aquilo é uma muda, você coloca no solo, mais ou menos espaçamento de 1 metro entre as filas e 60 centímetros entre plantas. Então, você não tem necessidade de toda aquela área revolvida. Ela pode ficar com uma cobertura de plantas em cima, né? Plantas de cobertura, que a gente chama, e tranquilamente ele vem. Agora, Euclides, os produtores da região, eles têm aderido a esse sistema? Porque eu acho que isso é outra história, né? Sim. Porque é bem bacana propor através das pesquisas e tudo mais, mas até que ponto os produtores realmente adotam, né, as suas propostas? Todas essa inovação, ela tem um período, vamos dizer, de adaptação. Você tem agricultores que são mais receptivos à nova tecnologia, você tem agricultores que ficam no resguardo porque eles vêm há 20, 30, 40 anos produzindo no mesmo sistema, revolvendo o solo, fazendo canteiro, plantando. Aí você chega com uma nova tecnologia, ele vai ficar na dúvida, peraí, porque fim do mês ele tem que pagar as contas, ele tem que pagar o combustível. Então, na dúvida, ele continua mantendo o sistema que ele vem fazendo há 20, 30, 40 anos, e aí ele tem. Mas é um trabalho da extensão rural que a gente chama um trabalho educativo. Certo. Né? Você reúne os agricultores, de preferência faz um evento, um dia de campo, uma unidade didática, né? Onde o agricultor olha e vê um sistema, opa, funciona. Né? Então você tem que ter, por isso que nós temos na estação da Ipagre, aqui em Itajaí, o sistema de plantio direto, e nós recebemos lá agricultores para mostrar o sistema. É isso aí. Hoje a gente está batendo um papo muito interessante sobre um sistema novo de produção limpa de alimentos. E estamos recebendo hoje o engenheiro agrônomo Euclides Schallenberger, que é gerente da Estação Experimental da Ipagre aqui de Itajaí. Vamos para o intervalinho. Estamos de volta com o Viva Voz. Hoje a nossa conversa é com o engenheiro agrônomo Euclides Schallenberger, que é o gerente da Ipagre aqui de Itajaí. Isso aí. Agora, Euclides, um dos temas relacionados ao sistema de plantio de hortaliças foi a mudança do clima e a transição agroecológica. Explica um pouco mais para a gente que não entende muito bem dessa área, o que significa transição agroecológica. Sim, hoje, vamos dizer, nessa área de produção de alimentos, vamos dizer, ela está bem oficializada. Sim, hoje o Ministério da Agricultura tem normas, né? Por exemplo, aquilo que eu falei anteriormente, a produção orgânica hoje é uma produção mundial. No mundo inteiro existe produção orgânica de alimentos, é um sistema, né, que muitos produtores usam, inclusive o sistema de plantio direto. Então, ele está normatizado, tem normas, o que você pode utilizar, o que você não pode utilizar, né? E existe o sistema de plantio, vamos dizer, convencional, que é o sistema que vem sendo feito nos últimos anos, baseado no manejo de solo, né? Uso de adubos minerais, uso de agrotóxicos, né? Essa transição ecológica, vamos dizer, é dentro dessa linha.
você partir de um sistema convencional que se usava muito agrotóxico, se usava muito adubo químico, se revolvia muito o solo, causando problemas, vamos dizer, ambientais, erosão do solo, né? Então, essa transição agroecológica é dentro dessa linha. Você passar desse sistema convencional, sem preocupação com o meio ambiente, sem preocupação com a qualidade dos alimentos, passar para uma produção mais ecológica, mais correta e com o alimento com mais qualidade, com menos contaminantes. Então, essa transição agroecológica é dentro dessa linha, né? Bacana. Você passar desse sistema, aquilo que eu falei, a produção de alimentos ela cresceu muito no mundo inteiro, né? Mas, infelizmente, vamos dizer, não havia uma preocupação tão grande com a questão do meio ambiente e com a questão da contaminação dos alimentos. Então, depois, hoje, por exemplo, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa já há mais ou menos 10 anos vem fazendo análise de resíduo de agrotóxico em alimentos. E, infelizmente, as primeiras análises lá atrás, quando começou essas análises, e são muito bem feitas, a coleta das amostras é feita lá no supermercado, onde o consumidor realmente pega o alimento, e as hortaliças e as frutas eram os alimentos com maior índice de desconformidade. O que é essa desconformidade? É resíduo acima do permitido ou resíduo de agrotóxicos que não são recomendados para aquela lavoura. Então, havia, assim, nos primeiros anos que a Anvisa fez essas análises, houve, assim, um impacto muito grande. Isso até mexeu com toda a cadeia produtiva, mexeu com as áreas de pesquisa, né, para que a gente mudasse isso e diminuísse essa contaminação dos alimentos. Então, essa transição agroecológica vem dentro dessa linha. Você sair de um sistema, vamos dizer, convencional, mas como eu falei para vocês, se você tiver um sistema convencional, uso de adubo mineral, uso de revolvimento de solo, uso agrotóxico, mas dentro das normas, dentro da época de aplicação, respeitando o período de carência entre a última aplicação e a colheita do produto, você vai ter um alimento sem resíduos. Agora, eu quis dizer, este ano mesmo a gente viveu um momento bem difícil quando aquele levantamento de cidades que estavam recebendo água, né, com resquícios de agrotóxicos em 22 cidades de Santa Catarina. Então, isso eu acho que acendeu ali um alerta ali para todos ficarem bem atentos em relação a isso, né? Houve alguma mudança? Você observa como profissional da área e, enfim... Você acha que é possível reverter essa situação? Porque eu imagino que é toda uma cadeia produtiva enorme, né? Mudar a maneira como as pessoas estão produzindo não é tão fácil assim, né? Não, isso que eu falei para vocês. Você tem na agricultura todo um sistema já bastante, vamos dizer, estabilizado, né? E com o uso de agrotóxicos. Né? Então, assim, é possível mudar? Tranquilamente. Hoje... existem tecnologias, né? A pesquisa está realmente voltada para isso. Por exemplo, produção de cultivares mais resistentes à doença. Por exemplo, nós temos aqui na área de arroz, né? Nós temos uma pesquisa bastante forte com arroz aqui em Itajaí, bastante forte. Praticamente todo o arroz produzido em Santa Catarina, a semente saiu daqui. Então, os cultivares, um dos itens de avaliação dos cultivares é a resistência à doença. Então, se você tiver um cultivar de arroz que é resistente à brusone, que é a principal doença do arroz, você não precisa aplicar fungicida na lavoura. Então, você já elimina o uso de um agrotóxico, que são os fungicidas, para a colheita do arroz. Então, essa é uma linha da pesquisa. Nós temos no arroz também pesquisas com controle biológico de pragas. Ao invés de você usar um inseticida mineral, você tem elementos biológicos que vão controlar algumas pragas. Então, a pesquisa está caminhando para essa área. Um outro trabalho que está sendo feito agora entre Epagre, Sidasc, é a rastreabilidade. Se vocês pegarem nos supermercados, alguns supermercados, você já olha lá na embalagem, está lá, tem um código de barras ou né, um QR Code, né? Onde aparece lá a identificação do produto. Então, todos esses alimentos que têm já essa rastreabilidade, o que é isso? Exatamente isso que tu falou. Está levando para o agricultor essa preocupação.
Então, para ele vender num supermercado, ele vai ter que ter essa rastreabilidade. O que é isso? Então, a EPAGRE, junto com as cidades, né, orienta o agricultor para que ele use, se ele usar agrotóxico, mas ele tem que usar dentro das normas previstas. Então, esta rastreabilidade é bem isso aí. Se você pegar num supermercado um tomate, um morango, qualquer produto, e fizer uma análise, e nessa análise aparecer resíduo de agrotóxico, você vai voltar lá naquele produtor que produziu, e ele vai ter que parar de produzir, vai ter toda uma argumentação para cima dele, vai ter que mudar o sistema de produção. Então, por isso que eu estou dizendo. É o consumidor que precisa dar o tom da coisa, então. Né? Essa tendência, vamos dizer, como houve esses levantamentos primeiro dos alimentos, agora depois da água, né? Então, está havendo essa preocupação do setor produtivo, da pesquisa, né? No sentido de mudar o sistema de produção, e é isso que você falou, vamos dizer, essa transição agroecológica é dentro dessa linha, né? Você produzir alimentos saudáveis, né? Produzir alimentos bons, né? E que o produtor tenha renda, porque senão ele para de produzir, né? Porque ninguém consegue manter uma atividade econômica se não tiver lucro. Então ela tem que ser economicamente viável, mas ambientalmente correta. Então. Ok. Agora, Euclides, você comentou agora sobre a resistência de alguns agricultores justamente por essa incerteza, né, de como fazer essa transição para produzir alimentos de forma, vamos dizer, limpas. Existem políticas públicas para auxiliar esse agricultor, vamos dizer assim, políticas públicas de incentivo? Uhum. Sim, por isso que eu digo, a EPAGRE tem como meta exatamente essa linha de produção limpa de alimentos. Então, assim, todos os agricultores que nós, da pesquisa, que os colegas da extensão orientam, é dentro dessa linha, vamos dizer, de usar os produtos da forma adequada, né? De preferência, comprar cultivares mais resistentes à doença, né? Que evitam o uso de agrotóxicos. Desculpa, né? Cultivares seriam o quê? Assim, as mudas? Por exemplo, alface você tem... Assim, desculpa, como a gente é da área, claro, né? Mas, por exemplo, tomate é tomate. Mas para quem planta tomate, ele vai numa casa agropecuária e tem no mínimo 15 ou 20 tipos diferentes de semente, digamos assim, de tomate, que a gente na área técnica chama de cultivares. Então, esses cultivares, eles têm, além da diferença entre o formato do fruto, né? Tem o tomate cereja, tem o tomate tipo italiano, que é aquele comprido, tem o tomate tipo caqui. Além disso, dentro de cada tipo desse tem diferentes cultivares. E ali, para quem planta, já aparece lá, resistente a fusar, resistente a nematóide e tal. Então, essa linha, vamos dizer, a pesquisa está indo bastante fundo no sentido de cada vez ter cultivares menos suscetíveis a pragas e doenças, e isso facilita a vida do agricultor, reduz o custo de produção, tudo isso. A EPAGRE está trabalhando bastante nessa linha, né, de cultivares mais adequados, né? Para facilitar para o produtor, isso, né? Porque exatamente. Senão fica difícil ele aderir, exatamente, né? Exatamente. Como você disse, existe toda uma situação econômica. Agora, também. isso que essa pergunta que você falou, né? Por exemplo, naturalmente, vamos dizer, o agricultor, talvez, muitos optam por produzir um alimento saudável, né? Mas como agora, vamos dizer, as redes de supermercados estão exigindo essa rastreabilidade, e isso leva o agricultor a ir atrás do sistema mais adequado de produção. Né? Então, a gente tem visto, né, os agricultores, né, que não tinham muito essa preocupação, vamos dizer, com o uso de agrotóxicos. Hoje, como tem essa rastreabilidade, o nome dele fica em jogo. Claro. Né? Então, isso favorece o consumidor, né, porque ele sabe que um produto que tenha rastreabilidade tem uma segurança, né, tem uma certa segurança do ponto de vista de resíduos, e para o agricultor passa a ser também uma ferramenta boa. Por quê? Ele tem um contato com os consumidores e ele também pode mostrar que o produto dele é limpo, o produto dele é seguro. É muito bacana você falar disso para os consumidores também darem valor a isso. Sim. Porque eu acho que tem muita gente que olha ali, para que eu vou rastrear isso, né? Sim. Mas na verdade é assim, o consumidor, vamos dizer, ele não vai ter como analisar se esse produto tem agrotóxico ou não. Ele não tem nenhum laboratório em casa, né? Vamos dizer, essa análise de agrotóxicos, de resíduo, né? Ela é bem
técnica, assim, Claro. bem específica, são poucos laboratórios que fazem. Então, quem faz isso é o próprio Estado, vamos dizer, a SIDASC, junto com a IPAGRE, ela faz essa rastreabilidade, né, e pega. Existem outras empresas privadas, no caso, uma empresa aqui que faz aqui em Santa Catarina, chamada Par e Passo, né, é uma empresa que faz essa rastreabilidade. Então, ela faz assim, pega lá no final, vamos dizer, pega os produtos e leva para o laboratório e faz a análise. Então, qualquer contaminante que estiver fora do padrão, que estiver fora das normas, volta lá para o agricultor e para toda a produção, né? Bacana. Então, vamos dizer, esse sistema, essa transição agroecológica, vamos dizer, vem vindo e, felizmente, vamos dizer, as coisas estão indo para essa linha, vamos dizer. Houve esse levantamento dos agrotóxicos na água que chamou a atenção Claro. de todo mundo. Está havendo, então, agora esse processo que a gente chama, é um programa chamado E-Origem, né? E-Origem, quer dizer, que mostra a origem do alimento. Então, é um programa nosso aqui de Santa Catarina, acho que é o único estado que tem esse programa. Então, é o E-Origem, né, que é justamente associado a essa rastreabilidade. Então, hoje, boa parte das redes de supermercados já estão exigindo do agricultor aquele que quer, né, e aí ele fica amarrado. E o consumidor, para o consumidor, é uma garantia que o produto está sendo acompanhado, né? Então, muito bom. Papo bem importante, né? Temos que ficar atentos, porque realmente a qualidade do que a gente está ingerindo, né, sim, precisa estar adequada de verdade. A gente quer agradecer a sua presença aqui. Nós conversamos, então, com o engenheiro agrônomo Euclides Schallenberger, gerente da Estação Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE aqui de Itajaí. Obrigada pela tua presença. Tranquilo. Sempre que vocês precisarem, a IPAGRE está à disposição. Nós temos, né, de diferentes áreas ali, de hortaliça, de arroz, de banana. Aqui é a pesquisa aqui em Itajaí, né? Palmáceas, né? A produção de palmito. O que a gente puder vir aqui, trocar ideia com vocês, estamos sempre à disposição. Olha aí, muito interessante. E se você ficou com alguma dúvida ou quer mandar uma sugestão para o programa, você chega ali no direct do Instagram do @VivaVozUnivale e mande sua mensagem. Muito obrigado.